E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o papel do psicólogo, mas no ambiente de saúde, no ambiente de hospital. Acho que o papel do psicólogo em equipe multiprofissional aí dentro do SUS. Tá? Dentro do SUS geralmente tem os psicólogos hospitalares, os psicólogos que trabalham aí nos níveis de atenção primário, são UBS e PSF, Unidade Básica de Saúde, embora tenha pouco, nos PSF, que são Programas de Saúde da Família, mais especificamente aí nos seus NASFs, nos seus CRAS, que são, embora não sejam diretamente ligados a essas instituições de saúde, eles apresentam, eles fazem referência, eles fazem parte dessa cadeia de promoção de saúde. O objetivo dessa apresentação, dessa nossa discussão, discussão minha, contigo aí, do outro lado, é a gente entender quais são as atividades e como que esse profissional deve proceder. O psicólogo que trabalha no SUS, seja ele no CRAS, seja ele na UBS, enfim, seja ele onde for, ele precisa trabalhar, na maioria das vezes, em equipe. Tem lá os psicólogos clínicos, mas em geral eles trabalham em equipe. Eles precisam buscar qual que é o papel fundamental desse cara. Esse psicólogo ele precisa buscar conscientizar os demais membros da equipe para o trabalho interdisciplinar. Por quê? Muitas vezes as pessoas elas não sabem muito bem quais são as suas funções, não sabem muito bem quais são os seus objetivos, e o psicólogo ele entra aí com essa incumbência, que é ter claro as suas próprias funções e saber que uma das suas funções é conseguir fazer com que o outro, seja ele paciente, seja ele membro da equipe, a definir os seus objetivos. O psicólogo ele tem que ser, nesse sentido, um facilitador de comunicação, sendo muitas vezes interlocutor dos membros da equipe entre si, e outras vezes sendo interlocutor entre os membros da equipe, o paciente e seus familiares. Por quê? A gente presume, e eu espero, que o psicólogo ele tenha maior tino para comunicação. Ele não seja, ou pelo menos não pareça ser tão médico nos termos, com os familiares ou com os pacientes. E tem aí uma certa, lógico, o lance do rapport, da empatia, e ele também consiga ser mais, eu não vou dizer membro da família, mas falar como uma pessoa que não é médica. Não é médica no sentido, não tá bem, eu imagino que vocês tenham entendido, mas está me faltando assim as palavras para falar, mas o que eu quero dizer, expressar o que eu quero dizer especificamente, o médico ele não ser tão médico, não ser tão da saúde, ele ser mais pessoa, mais humano. Eu acho que é isso aí, tá? Uma das incumbências do psicólogo, e que eu espero que eles estejam atuando dessa forma, ele precisa ajudar os profissionais a entenderem as suas funções e objetivos, como eu falei anteriormente. Ele precisa ser um facilitador entre a comunicação desses profissionais, mas ele também precisa fazer, ou pelo menos fazer a gestão dos conflitos que possam surgir entre as pessoas do grupo. Uma das atividades do psicólogo que trabalha no SUS é ele ser essa peça, esse elo que consegue fazer com que os egos não se exaltem, ou para fazer com que as pessoas não comecem a disputar entre si, e para que elas consigam atuar de maneira concisa. Beleza? Lembrando que ele precisa fazer isso não só com os pacientes, ele precisa fazer isso não só com os membros, ele precisa fazer isso com os membros da equipe, mas ele também precisa fazer isso com os familiares, com os pacientes.
Pô, às vezes você tá lá, 10 familiares, um brigando, outro xingando, outro querendo saber mais que o médico, outro querendo ser enfermeiro. Então o psicólogo ele tem que saber aí drivar essa situação, né, conduzir essa situação para que ela não afete a saúde do demandante, daquela pessoa que está precisando do auxílio do profissional. Lembrando que o psicólogo ele também tem que ser aquele cara que consegue fazer com que o médico, que ele consiga ajudar para que o médico não esqueça de fazer as perguntas-chave, para que o pessoal de saúde da qual ele faz parte, que ele se integra, não se esqueça de levar em conta o histórico de vida dessa pessoa, a realidade que ela vive. Enfim, o psicólogo ele tem aí uma incumbência de alertar os profissionais para a necessidade de conhecimento das atividades e da história de vida desse sujeito, né? É legal que o psicólogo ele consiga fazer com que os membros da equipe, cada um, conheça um pouco, né, da expertise dos outros, né, fazendo com que eles troquem informações e buscando atender e entender completamente o possível sobre o paciente. Tá? Nesse contexto hospitalar, nesse contexto do SUS, eu estou falando aqui hospitalar, do SUS, para tornar um pouco mais genérica a nossa apresentação, mas aí eu espero que sim, que a gente inclua os CAPs, né, nível 1, nível 2, nível 3, os NASPs, os CRAS, porque embora não sejam hospitalocêntricos, eles são aí órgãos que promovem a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Mas enfim, o psicólogo ele poderá organizar grupos, eu acho que é bem legal ele criar grupos de discussão para reuniões científicas, né, discussões de casos clínicos, né, para que a gente consiga, nós psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, enfim, nós todos consigamos aí aprimorar cada vez mais o atendimento aos pacientes através de uma estruturação de condutas que são discutidas em equipes. Por que eu estou falando isso? Estudei na São Marcos. São Marcos era uma clínica escola, uma instituição, né, renomadíssima, uma das melhores instituições de psicologia. Mas que eu estou falando isso por quê? Para remeter à clínica escola. Muitas vezes nós, né, eu, você, seu amigo, a gente não quer ir na clínica escola porque a gente acha que a gente vai ser um rato de laboratório. É isso, mas ao mesmo tempo não é. Por quê? Vamos só fazendo um gancho, um gancho aqui, ó. Numa clínica escola, você tem lá, você é atendido por um ou dois alunos, né? Mas você tem outra sala, a cada grupo geralmente tem 10 duplas, ou 10 alunos. Pô, mas você tem lá 10 alunos para discutirem o teu caso depois, né? Eu lembro que lá na São Marcos a gente fazia discussões, então a gente tinha um psicólogo, que era professor, né, o que a gente chamava de supervisor, professor ou professora. Tinha lá as duplas, né, que realizavam os atendimentos, e que isso tornava os atendimentos muito mais ricos e a gente conseguia ser mais assertivo. Estou falando isso porque é um dever do psicólogo dentro desses grupos hospitalares, dentro dessas instituições de saúde, de promoção de saúde, é fazer essas reuniões científicas, reproduzir isso, mas com as suas equipes médicas, com as suas equipes de assistente social, com as suas equipes de enfermeiro, que são os cuidadores que estão dia a dia, né, fazer toda essa discussão técnica científica a fim de ser mais assertivo e coerente no atendimento. Tá? Com essa visão integrada do paciente, a gente vai conseguir considerar aspectos que vão além do físico. A gente vai conseguir considerar aspectos físicos, obviamente, mas a gente vai conseguir considerar os emocionais. A gente vai poder fazer uma leitura mais coerente, mais fidedigna acerca do que o paciente realmente é. Né? O psicólogo, nesse sentido, ele poderá ponderar com a equipe, ele vai conseguir, de repente, ajudar num diagnóstico mais assertivo e numa terapia mais eficiente, para que ele possa detectar os aspectos mais fantasiosos, mais irreais, que estejam interferindo no aparecimento da doença ou que estejam afetando diretamente na evolução e no processo de recuperação. Isso é algo bem legal, porque se você for parar para avaliar, o psicólogo está lá com o paciente durante um tempo delimitado, né? Ele não consegue seguir o dia a dia, minuto a minuto, e a gente sabe que a deficiência que embora o SUS seja fantástico, seja uma iniciativa fantástica do governo, ele ainda é deficiente, ele não é escalonado, né? Não é algo que é escalável ainda, ele no sentido de de criar grandes estruturas com uma facilidade, né? Então, o psicólogo ele não consegue ter um psicólogo para cada paciente, não consegue ter um psicólogo o dia inteiro, e a gente não consegue ter um acompanhante terapêutico para fazer uma leitura mais psicológica. Isso vale para o médico também. O médico não consegue acompanhar o paciente o dia inteiro. Então, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte:
essas discussões, elas vão conseguir fazer com que nós tenhamos aí uma percepção mais palpável sobre o que é fantasia, o que é real, o que o paciente fala, o que o paciente aparenta, e aí a gente consegue de repente identificar o que está interferindo na evolução da recuperação, o que pode ter interferido no aparecimento da doença e coisa nesse sentido. Outra coisa que é muito importante é que o psicólogo ele interaja com a equipe profissional discutindo o caso, situações que aconteceram no ambulatório e na enfermaria, né, como eu disse antes, para a gente melhor compreender situações do paciente, dessa maneira aí criar espaços para manifestações emocionais, tanto do paciente quanto da família, né. Às vezes o cara está doente, o sujeito nunca fica doente sozinho, né. Bem, eu espero que isso não aconteça com você, aconteceu comigo. Eu perdi um tio aí há 2-3 meses de câncer. E o que eu percebi foi, bem, eu já tinha lido, já tinha avaliado, já tinha percebido isso por conta da vasta literatura que eu consultei. Já que meu parente tinha câncer, eu queria saber do que era. Mas uma coisa que eu consegui perceber é que o doente, ele não está doente sozinho, ele está no mínimo está ele a esposa doente, no mínimo está ele o filho doente. Ele está me dizendo, porra, como assim o cara ele transmitiu a doença para outra pessoa? Não. Você tem um parente com câncer, mas você fica doente no sentido de, assim, a vida dele começa a afetar a sua. É como se você também tivesse doente. A vida da pessoa afeta de outras pessoas, né? Sejam com tristeza, sejam com preocupação, seja com estresse. Eu quero dizer que a gente também fica co-doente nesse sentido. Então a gente tem que criar espaços aí para manifestações emocionais do paciente e sua família. Uma coisa que aconteceu e que eu peso muito hoje, né, nos meus processos de reflexão, é que eu poderia ter sido mais psicólogo do meu parente. Mas o cara era meu parente, né? E eu não queria me envolver como profissional, até para respeitar alguns conceitos do código de ética, da postura profissional. Mas por outro lado não tinha isso no hospital. Eu acho que a gente poderia lá ter feito lá uns desenhos bonitinhos para motivar o cara. A gente poderia ter né, criado espaço para que os filhos, né, de repente expressassem a angústia que eles estavam vivendo naquele momento. E algo que é uma lição que eu tive, que eu estou passando para vocês consigam para que vocês consigam reproduzir, tá? É primordial que o profissional conquiste a confiança dos outros profissionais. Não adianta nada você, psicólogo, você se mostrar um cara que não conhece nada. Isso vale para você, psicólogo, mas vale para o médico também, vale para o enfermeiro, vale para o assistente social. Nós, profissional, temos que conquistar a confiança dos outros profissionais. Mas como a gente vai fazer isso? Se capacitando, estudando, conduta idônea, né? Indicando apenas quando a gente julgar necessária a possibilidade de atendimento psicológico por outro profissional, ou um médico falando, não, acho que esse caso aí de repente é melhor outro médico, a não ser que a gente esteja no hospital público aí com muita gente, com muitas dificuldades, que isso não seja inviável. Mas eu penso que essa possibilidade ela deve ser aí levada em consideração. Acho que não é feio você dizer que não sabe, acho que é feio você falar que sabe sem saber. É perigoso, né? Mas enfim, a gente tem que mostrar o que a gente sabe numa linguagem comum, né? Sempre procurando conhecer a linguagem dos outros profissionais também. Isso vale mais para o psicólogo, tá? Nós temos que... Como que eu vou falar? Nós temos que trabalhar em equipe, acrescentando e dividindo as ansiedades, né? Por exemplo, lá na faculdade, eu já via lá nos grupos de estudo, os alunos todos ansiosos e tal, mas aí a gente conseguia meio que abafar a ansiedade, ou né, expor para fora. Isso tem que acontecer no hospital também. Imagina o nível de estresse, o nível de ansiedade que a equipe profissional está, que os pacientes estão, que a família está. Então a gente pode ir aí, né, criando trabalhos em equipes para que isso diminua. E todo tipo de trabalho que seja nesse sentido, eles vão beneficiar e assim, uma promoção de uma melhora de vida, de qualidade, né, do paciente. É primordial
uma das coisas que é bastante interessante, que a gente tem que levar em conta, é que a gente tem que concentrar nossos esforços no sentido de humanizar as condições do paciente durante todo o processo que ele estiver hospitalizado, né? O relacionamento com a equipe precisa ser desenvolvido dentro de uma compreensão mais ampla e mais próxima, né, para que o paciente não se sinta um objeto na mão dos profissionais. É interessante que o paciente ele entenda que está todo mundo ali comprometido para que sua saúde se restabeleça, né? E isso vale para que o paciente não tenha aí uma influência negativa, né? Cara, porra, ele tem que saber que está todo mundo lá realmente empenhado para o restabelecimento da saúde dele. Uma coisa que eu vou levantar aqui, que eu acho que deve ser levado em conta, porra, no meu parente estava doente e a gente ia no hospital visitar o cara e tava lá os enfermeiros com uma cara de C hashtag. Você falar com o médico estava com uma cara de CARIALHXYZ. Não pode ser assim. O cara já está lá doente. Eu acho que esse pessoal, esses médicos, esses profissionais, vão lá, abre aspas. Eu sei que esses caras estão lá todo dia, estão lá tomando porrada, vendo o nego doente, nego sem perna, fechado. Mas por outro lado, o cara que está doente lá não está lá porque quer, não. Corta tua mão aí, profissional, e vai pro hospital ver se você vai gostar. Eu tô falando isso porque eu sei que não é fácil, tá? Muitas vezes eu mesmo falo, porra, mano, caralho, mas peraí. A gente tem que entender que dentro do hospital o ambiente não pode ser esse. A gente tem que estar sempre sorrindo, sempre motivando. Tem que estar sempre com bem-estar aflorando. E o profissional de psicologia, da qual eu me incluo, né, classe essa da qual eu me incluo, a gente tem que perceber e conseguir drivar as situações e dirigir para que seja nesse caminho. Porra, de repente fazer um trabalho lá de envolvimento, de repente fazer um trabalho de integração, para que os próprios profissionais eles estejam lá. Porra, você tá mil maravilhas sorrindo não, mas não trata mal também quem chega. Isso é algo que tem que ser, é um dever do psicólogo de repente, né, e que a gente sente falta. O relacionamento ele não pode ser precário nem entre paciente e equipe, nem entre equipe e equipe, né? E a gente tem que saber colocar doses de motivação, doses de carinho, né, com técnicas para determinar, inclusive, que o sofrimento do paciente por conta dessa situação desagradável não transcenda a própria enfermidade, né, meu? Mas enfim, isso aí é uma reflexão, tá? É papel do psicólogo, né, cuidar para que esse relacionamento ocorra de maneira satisfatória, porque, como eu disse, a gente tem que ir intervindo para levar esses profissionais a uma constante reflexão sobre as atitudes que a gente está tendo no nosso dia a dia. Isso vale dentro do hospital, dentro do cenário hospitalar, dentro do SUS, dentro dos CAPs, dentro dos CRAS, porque é lá que o sujeito está numa situação em que ele está mais fragilizado. Mas isso vale para o dia a dia, né? Cabe também ao psicólogo dar assistência, né, aos profissionais para que eles, no sentido de amenizar o desgaste, né, que eles têm aí no dia a dia. Isso é foda. Na minha percepção, eu acho que isso é um senso comum aí, é um consenso. O SUS ele é um fruto, ele é uma dos melhores paradigmas que já teve aí na saúde brasileira, né? Tanto do ponto de vista de promoção de saúde, quanto de resolução de problemas, ou seja, de resolubilidade de cura, de produção de conhecimento, de prática de saúde, né? A gente sabe que ele é ineficiente, mas que ele é ineficiente, que ele não é escalável, que ele ainda não é abrangente, mas acho que isso é uma tendência a crescer. Nesse sentido, a atuação do psicólogo precisa ser, né, sempre ampla. Cara, tinha que ser aquele sujeito que tem olhinhos aqui em todo lugar, conseguiria ver em 360 graus, né? E aí ele tem que conseguir fazer o cidadão ter fé, né, na efetividade do SUS, né? E ele sempre tem que ter uma atuação condizente com as demandas da saúde coletiva, focado aí no princípio da equidade, que isso é uma premissa basilar do SUS, né? E ter foco também que uma das coisas que é fazer o paciente entender que ele realmente está doente, né?
Às vezes o cara não quer se tratar, o cara não. Ele não se vê como um doente, por isso atrapalha o tratamento. O psicólogo. Estou falando do psicólogo mais vinculado à saúde, mas eu acho que isso é um dever de todos, né? É dever de todos os psicólogos prestar serviço profissional em situações de calamidade, de emergência, né? Sem visar o benefício pessoal, assim, vedando, obviamente, todas as técnicas e procedimentos que não estejam devidamente regulamentados aí pelos seus CRPs, CRFs, né? CRFPs da vida. Mas enfim, eu acho que essa é uma reflexão legal para que a gente conheça aí o papel do psicólogo no SUS. Essa é uma visão que eu estou descrevendo de um ponto de vista, estou falando isso porque eu já fiz algumas críticas e tal, mas eu acho que o ponto de vista, esse é um ponto de vista que eu acho que é mais coerente assim, ponto para a saúde. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, www.ipsi.com.br, lá tem um formuláriozinho, pode entrar na nossa comunidade no Facebook lá e meter a boca, falar bem, falar mal, dar sugestão de coisas que vocês querem que a gente fale, enfim. Valeu, hein? Obrigado.